Muito bem, Deus abençoe então o nosso querido irmão Beto, o nosso querido irmão André. Então hoje estaremos aqui neste debate para estar falando sobre a expiação limitada ou ilimitada, né? Aí vai ser de acordo com a visão de cada um aqui dos debatedores, tá? Antes de mais nada, eu quero já deixar claro que este debate vai estar disponível no canal Arca CCB, ali para que assim o nosso público, como também aqueles simpatizantes ou qualquer um que queira assistir esse debate, esteja ali conosco fazendo os seus comentários, né? Então eles vão estar avaliando aí. E antes de mais nada também, este debate bíblico, aqui ele vai ser regido da seguinte ordem, aonde cada um dos debatedores terão 2 minutos para a pergunta, logo depois 5 minutos para a resposta e, consequentemente, 3 minutos para a réplica. Não teremos tréplica até devido ao tempo, né? Que assim se estende bastante esse tempo aí. E antes de mais nada, né? Nós queremos dar aqui as boas-vindas para o André e fazer a primeira pergunta para você, André. O que você vai estar defendendo neste debate? André, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Marcelo, da irmão Beto. Feliz em poder participar nesse bate-papo, nesse debate com os irmãos. E eu vou estar defendendo a visão da expiação limitada, apenas para os eleitos, no caso. Tá bom? Ok, perfeito. Nosso querido irmão Beto, também eu faço a mesma pergunta para você. O que você vai estar defendendo neste debate? Irmão Beto, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos, né, com a santa paz de Deus, cumprimentar também o nosso debatedor, participante, o senhor André, e também a você de casa, que também assiste os conteúdos do Arca CCB. Eu, irmãos, irei defender aqui a posição que eu acredito ser bíblica e correta, que é também a mesma posição da Congregação Cristã no Brasil, que está no tópico de número 3 dos pontos de fé e doutrina, que uma vez foi entregue aos santos, que é: nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Então, aí nós acreditamos que Jesus ele sofre a morte pela culpa de todos os homens. Então, essa é o posicionamento que eu irei defender, a expiação ilimitada, né, para toda a humanidade. E, com certeza, no decorrer do debate, nós vamos estar trabalhando mais essa questão e dando bem mais argumentos do porquê que nós acreditamos dessa forma. Ok, muito bem então. Então, para a gente iniciar este debate, eu vou deixar como o André ele é o convidado, o André pode estar fazendo a primeira pergunta, tá, André? Depois que você já vê o temporizador sendo iniciado, tá bom? Eu vou estar então aqui neste momento removendo o Beto, tá? E eu também vou estar saindo, vou colocar o temporizador aí para que você possa iniciar a sua primeira pergunta. Lembrando que você não precisa utilizar todo o tempo de 2 minutos para, sim, fazer a pergunta. É de até 2 minutos. Resposta de até 5 minutos e a réplica de até 3 minutos. Tudo bem? André, valendo. Isso, vamos lá. A palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara em dizer, em vários versículos, em vários textos bíblicos, que o Senhor Jesus, ele sofre pelo pecado de muitos, e que ele vem para salvar os seus, que as suas ovelhas que ouvem a sua voz. Bom, em vários versículos, né? E eu vou falar 3 aqui só para contextualizar. Mateus, no capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: ele dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O segundo versículo, Mateus 20, versículo 28. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Terceiro versículo. Tal como o Filho do Homem, que não... Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Com base nesses 3 versículos, eu gostaria de perguntar para o irmão Beto o seguinte, cadê? Tá aqui. Se a morte de Cristo, ela é substituta e ela pagou a nossa pena, como pode ele ter pago a pena de todos os homens, no caso, como o irmão defende, né? O irmão até falou do terceiro tópico de doutrina. Como pode ele ter pago a pena de todos e mesmo assim ainda pessoas irem para o inferno? Essa é a minha pergunta. Entendeu a pergunta, Beto? Sim. Aqui é a sua pergunta. Beto, pode iniciar. Então, a pergunta dele é uma pergunta, para mim, muito simples de ser respondida. Por quê? Porque eu acredito na seguinte forma, que Deus ele não é o responsável, ou de certa forma o culpado, pelas pessoas que não vão se salvar irem para o inferno, ou irem para a condenação eterna. Por quê? Essas pessoas só irão ser condenadas por causa das suas próprias escolhas, por ter rejeitado a graça, por ter rejeitado a salvação que lhes foi proposta ou lhes foi oferecida. Tanto é que o próprio Jesus Cristo fala para Jerusalém, ali para os judeus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredeja os que te são enviados. Ora, quem estaria enviando, ou seja, os mensageiros ali? Deus. E Deus estava enviando em que intenção? Ele diz claramente: quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos, como a galinha ajunta seus pintos debaixo das suas asas. Ali nós temos um quadro claro de que Deus quis salvar, quis proteger, quis abrigar, quis arrebanhar o povo de Israel. Mas ele diz: mas tu não quiseste. Né? Então, por causa disso, ele diz: desde agora não me vereis mais, até que digais bendito que veio em nome do Eterno. Então, ou seja, perceba que a salvação foi sim oferecida, a salvação foi sim, ou seja, anunciada, né? Mas, ou seja, existem aquelas pessoas que rejeitam, né? Que desprezam, que não aceitam, que não querem. Então, ou seja, existe remédio, ou seja, ninguém vai, porque o remédio de Deus para o pecado é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo. Então, existe remédio para o pecado. Mas se a pessoa se recusa a ir ao médico, procurar o médico, e tomar o remédio, e depois acaba que o estado dela piora e ela acaba morrendo, ela pode culpar o médico por causa da sua doença? Evidente que não. Da mesma forma, é o mesmo argumento calvinista de hoje, né? Ou seja, eles dizem o seguinte: eles querem, de certa forma, culpar o médico, né? Sendo que o médico ofereceu o remédio, ofereceu o tratamento, ofereceu a solução, e a pessoa rejeitou, recusou. Aí o médico que é o culpado, quer responsabilizar o médico. Isso seria injustiça aqui nas leis humanas, né? E assim, levando a questão para o âmbito espiritual, também seria injustiça, né? Então, eu acredito que a salvação ela é oferecida, sim, a todos. E nós temos vários versículos que assim o comprovam. A Bíblia fala lá em Tito, né, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora eu lhe pergunto, esse todos os homens, não é todos os homens, então? Então, ou seja, tem algum erro na Bíblia Sagrada? Porque diz claramente que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Agora eu lhe pergunto, e a própria Bíblia fala claramente, né, que Deus, né, ele é o salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Olha a diferença. Ele faz uma diferença de todos os homens para os fiéis. Deus é o salvador de todos os homens,
mas principalmente dos fiéis. Por que dos fiéis? Porque a cruz de Cristo, a graça de Cristo, o favor de Cristo só é eficaz, ele só produz salvação na vida daqueles que aceitam, que creem, que recebem o Evangelho. Então, ou seja, a salvação, a provisão, ela está sendo feita a todos, né? Mas só é eficaz na vida daquele que crê, na vida daquele que aceita, na vida daquele que recebe. Tanto é que o próprio Jesus, na cruz do Calvário, quando ele estava ali crucificado, ele foi crucificado entre dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, né? Um dos malfeitores, na sua última hora, se salvou, o outro não. Ora, mas o mesmo Jesus estava ao alcance tanto do ladrão como do outro. Mas o outro aproveitou na última hora a chance da salvação. Já o outro a desprezou. Ok, muito bem. Tempo encerrado. Vou adicionar aqui. Agora vamos então para deixa eu ver, a réplica do nosso querido irmão André. Deixa eu colocar aqui. André, pode iniciar. Eu não sei se eu me fiz claro, mas eu percebi que o irmão Beto, ele fugiu aí, né, da pergunta, correndo por livre-arbítrio, né? Mas daí não tem problema algum, isso não é o tema do nosso debate hoje, mas tudo bem. Nós também defendemos que o homem que vai para o inferno, ele vai por conta própria. E nós também defendemos que o homem que vai para o céu, ele vai por vontade de ir para o céu. Certo? Só que isso é um outro debate, é um debate que eu fiz com o irmão Marcelo, não sei se ele já postou, mas tudo bem. Mas a pergunta não é oferecer salvação, expiação não é oferecer salvação. Expiação é morrer pelos pecados, é paga de pecado. E a pergunta que eu fiz foi bem clara. Jesus, ele morre pelos pecados de todas as pessoas. Se ele morrer pelo pecado de todas as pessoas, então o pecado de todas as pessoas estão pago e elas não têm o porquê de ir para o inferno. E aí, eu assisti vídeos do irmão, porque vocês chamam nós de universalistas. Infelizmente, esse pensamento cai no universalismo. É só parar para analisar. É simples demais. Se Jesus realmente expia pelo pecado de todas as pessoas mundialmente, por cada indivíduo, todas as pessoas terão que ser salvas. Senão, nós vamos partir de duas premissas. Ou o sangue de Cristo não tem poder de salvar todos, ou o sangue de Cristo foi jogado fora. E aí sim, o homem, mesmo Cristo falando que morreu por ele, na verdade agora fica na mão do agente dizer que se aceita esse sangue que já foi exprimido lá no Calvário, e agora sim, o homem pode dizer que quer ou não quer, mesmo Jesus já tendo derramado sangue. Então, é um negócio meio contraditório, né? É muito contraditório. E no decorrer, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Sobre essa expiação ilimitada. Só para contextualizar aqui, essa discussão, eu digo, ela começa lá no século III da igreja, com Agostinho de Hipona, mais ou menos, lutando contra os semi-pelagianistas e os pelagianos. Já vemos aí que não vem coisa boa, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Ok, perfeito, tempo encerrado. Agora o Beto, é ele quem vai estar iniciando com a sua pergunta, que será de 2 minutinhos. Beto, pode iniciar com a sua pergunta. Iniciando aqui a pergunta, né? Eu acho que aqui não é o momento de eu comentar sobre a resposta, mas num outro momento eu irei comentar.
Mas assim, Lucas, eu vou para o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Lucas 19, versículo 10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Está escrito. Aí eu lhe pergunto, a pergunta que eu faço é mediante esse versículo. Aqui diz que o Filho do Homem, Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora eu lhe pergunto, quem é o perdido aqui nesse versículo? Se o perdido for apenas os eleitos, né? Então entende-se que a humanidade então não estava perdida. Porque se ele veio buscar e salvar apenas os perdidos, então significa que a humanidade não estava perdida. E se o perdido é a humanidade inteira, né, como totalidade, né, que toda a humanidade inteira estava perdido, né? Aí eu lhe pergunto, então por que ele, no caso, diz aqui que iria salvar apenas os perdidos? Aí eu lhe pergunto, quem são esses perdidos? A humanidade inteira ou apenas os eleitos? Ok, essa é a sua pergunta, Beto? Pergunta, baseado em Lucas 19, versículo 10, quem são esses perdidos a qual Jesus veio buscar e salvar? E se eles realmente estavam perdidos? É duas de uma, né, no caso. André, pode iniciar. Isso, vamos lá. Ó, foi boa a pergunta, tá? Eu vou responder primeiro de quem que se trata esse texto, e depois eu vou falar sobre a depravação total, tá bom? No versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Nesse contexto, quem estava perdido? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, tá? E nesse texto, fala ali de Zaqueu, né? Muito se questionando, dizendo por que vai lá na casa dele e tal, e aí Jesus responde, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Tudo bem. Então, acredito que eu tenha respondido a primeira pergunta do irmão aí. Ok. No quesito da depravação total, todos os homens estão perdidos. Todos os homens estão perdidos. E aí, eu gostaria de abrir em Efésios, no capítulo 1. Cadê? No capítulo, deixa eu ver, capítulo 2, vamos ver. Aqui, ó. No capítulo 2, Paulo ele diz assim: ah, e vos vivificou, estando vós mortos em transgressões e pecados, no quais no passado caminhaste, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós vivíamos em tempos passados. Opa, ele faz uma separação. Todos nós vivíamos em tempos passados. Então, hoje nós somos de Cristo, não vivemos mais, mas os filhos da desobediência, sim. Tudo bem. Nós desejamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira. Todos os homens, quando vêm a esta terra, eles são, por natureza, filhos da ira. Eu estou olhando para cá, porque minha outra tela está aqui, mas é aqui. Todos os homens são, por natureza, filhos da ira. Eu acho que não sei, essa pergunta não, bom, mas essa pergunta é muito simples de responder também, né? Porque todos os homens, eles são indistintamente, nascem, se é assim que eu posso dizer, no pecado. E é por isso que eles precisam de uma salvação. E eu não quero entrar em outros méritos, né? Porque vai acabar puxando para um, puxa para o outro, mas o ponto é esse, tá? Deus, naquele texto ali do versículo de Lucas 19, ele diz exatamente sobre o filho de Abraão, que no caso é Zaqueu, e sobre a depravação total, é isso. Todos os homens estão encerrados debaixo da ira. É isso. Ok, muito bem. Então vamos aqui parar o tempo. Agora tem a réplica do Beto. 3 minutinhos para que o Beto possa fazer a sua réplica.
Beto, pode iniciar com a sua réplica, por favor. Que ele falou e ele realmente não falou foi nada, né? Falou 1 quilo e não se entendeu 1 grama, porque ele entrou em contradição aqui. Ele diz que esse texto de Lucas 19, versículo 10, ele fala que os perdidos, inicialmente, é apenas os filhos de Abraão, se referindo a Zaqueu, ou seja, dando a entender que é só os judeus, que eram os perdidos ali, só os judeus que estavam perdidos. Logo, então, a humanidade estava bem, né? Não tinha caído no pecado, né? Mas depois ele entra em contradição dizendo o seguinte, que não, que toda a humanidade está depravada totalmente, ou seja, está perdida. Então, logo, ele não deu realmente uma explicação satisfatória de quem Jesus realmente veio salvar, né? De quem Jesus realmente veio buscar, né? Porque se toda a humanidade estava perdida e Jesus veio buscar justamente salvar aquele que havia se perdido, então logo ele veio buscar a humanidade perdida, a humanidade que estava em pecado, porque todos estávamos em pecados, tanto judeus como gregos, como gentios, né? Todos estávamos na mesma situação. Então, perceba aí. A explicação natural que a gente se percebe desse texto e que a gente pode perceber, né? A explicação natural disso aí é que Jesus não veio só para os eleitos, né? E que todos estavam perdidos no mundo. E que se logo todos estão perdidos no mundo, então, ou seja, significa que Jesus queria ou intencionava salvar toda a humanidade perdida e pecadora. Toda a humanidade caída, porque se em Adão todos estão caídos, se em Adão todos estão em pecados, e só mediante em Cristo, que é o segundo Adão, toda a humanidade pode ser, ou seja, salva, pode ser, ou seja, perdoada, pode ser readmitida na comunhão com Deus. Porque, inclusive, a palavra Adão significa humanidade. Entendeu? E o interessante é que a Bíblia diz que Jesus ele é o segundo Adão. Dando a entender, ou seja, o seguinte, que o propósito da salvação de Deus era estendido à humanidade, do qual Jesus era o representante dela. Nesse sentido. Então, ou seja, essa interpretação calvinista é muito fraca, muito chula, muito pobre, e entraria num grande problema. Por quê? Porque admitir que Jesus veio salvar apenas os eleitos, então significa que somente os eleitos estavam perdidos e a humanidade toda já estava salva. Aí ele também cairia no universalismo também. Então a mesma acusação que ele fez para mim cai para ele. Vamos agora, terminamos o primeiro bloco, agora estaremos indo para o segundo bloco aqui desse debate. Ok, André, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Expiação significa purificação, certo? Então, quando nós pensamos numa expiação ilimitada, nós pensamos numa purificação para todos. Todos os pecados de todos os seres humanos, quer sejam antes ou depois de Cristo, foram pagos, perdoados. Eu gostaria de perguntar, se todos os pecados foram purificados, pelo que os homens que vão para o inferno, que a Bíblia é clara que existem pessoas que vão para o inferno, pelo que eles vão pagar? Se já foi pago na cruz do Calvário, na visão do irmão. Entendeu, Beto, a pergunta? Sim, entendi. Ok, então agora eu vou colocar aqui o tempo para a sua resposta. Pode iniciar com a sua resposta, Beto. Então, é simples. Eu já respondi, né? Mas vou responder de novo. A condenação é esta, disse o Senhor Jesus, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E ela alumia todos os homens que estão na face da terra. A luz é Jesus. E ela veio para iluminar todos os homens da face da terra. Todo homem. Não é só os judeus, como o senhor André quer. Ou só os eleitos, como ele diz na visão calvinista. Jesus, ele é a luz. E a luz veio ao mundo e alumia todo homem que vem à terra, que vem ao mundo. Mas a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então perceba que a condenação
Não é porque não veio a luz, não veio a salvação a todos, não foi ofertada a todos, não foi feita provisão para todos. Não é disso. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é perfeito. Ele é sublime, grandioso. E ele tem poder, sim, para salvar e perdoar todo aquele que vier a ele, porque tem provisão para isso, né? Deus amou o mundo, é o prenúncio do evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amou o mundo de tal maneira não é amar apenas, no caso, o povo de Israel, como, por certo, essa doutrina calvinista prega, mas amar toda a humanidade, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Inclusive, está no prenúncio do evangelho que diz que eis aí o Cordeiro de Deus, João Batista, o maior dos profetas. Ele diz sobre Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Ele tira o pecado de quem? De uma parte das pessoas? Do povo de Israel. Ah, apenas dos filhos de Abraão. Não, a Bíblia diz que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado do mundo, ele sim pode ser tirado por Jesus através do sacrifício da cruz. Só que tem uma coisa, você entendeu? Esse presente, que a salvação, ela é um presente. E tem presente para todo mundo. Só que você precisa aceitar esse presente. Você precisa receber esse presente. Como é um presente de Deus, como é um dom de Deus, ele pode ser rejeitado, pode ser desprezado, pode ser negligenciado, pode não ser aceito, pode não ser recebido, como também pode ser aceito e recebido. Aquele que aceita o presente de Deus, a salvação de Deus, é salvo. Aquele que rejeita, não. Então, ou seja, a condenação é justamente porque os homens preferiram, eles decidiram rejeitar a luz e abraçar as trevas. Foi Jesus quem disse isso. Isso qualquer, eu acho que é uma falta de vocês, os irmãos me perdoem, mas eu acho que é uma falta de raciocínio nessa parte, de entendimento, porque até mesmo uma criança sabe que um presente, ele é dado de graça para a pessoa. Assim como a salvação, ela é ofertada de graça para as pessoas. Mas como é um presente, eu posso recusar receber o presente. Não é Deus. O problema do calvinismo é que o calvinismo acha que Deus obriga o homem a aceitar a salvação. Que o homem não tem, ou seja, a escolha. Que o homem não pode recusar. Né? Esse é o grande problema. Porque a Bíblia mostra claramente vários textos bíblicos. Inclusive, no começo desse debate aqui, eu citei um texto que os próprios judeus recusaram. Não quiseram, não aceitaram, não receberam. Aí agora ele pergunta, como que podem ser salvos? Então tá aí, claro. Eu já expliquei, já respondi isso desde o início. Quem está em casa entende e sabe. Agora, quem não quer entender, infelizmente, nem que eu abra a cabeça para colocar, não vai entender isso aí. Ok, muito bem. Agora vamos para a réplica. Irmão André, pode iniciar a sua réplica. Irmão André, pode iniciar, meu querido. Está no mudo, irmão André. Ah, tá. Eu acho que eu até perdi o fio da meada aqui. Ah, tá. Eu acho que, a pergunta, o tema base é sobre a expiação limitada, certo? Acredito que seja isso, né? E eu tô percebendo que o irmão Beto, eu acredito que não seja intencionalmente, claro, né? Mas ele tá fugindo para a vontade salvífica universal. Que em nenhum momento a pergunta foi: Deus realmente quer salvar todos? Essa não é a pergunta. A pergunta é simples e objetiva. Jesus pagou os pecados de toda a humanidade? Sim ou não?
A resposta é claro que não, porque se tivesse pago, não tem pelo que Deus cobrar as pessoas depois, certo? Sendo assim, outro ponto que ele diz, que Deus tem poder. Mas é claro que Deus tem poder para salvar toda a humanidade, se ele quisesse, mas ele não quer. Isso é muito simples. Nos versículos que eu li, lá eles dizem claramente isso, que Deus ele vem para salvar muitos, ó. Então lhes disse isto: esse é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Marcos capítulo 14, versículo 24. Por isso, esse é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Porque Deus amou o mundo de maneira tal que para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, oxe, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uai, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, eu acredito que o irmão Beto, felizmente, fugiu, tá? Não, mais uma vez, acabou não respondendo minha pergunta, que isso é triste, né? Porque a pergunta foi clara. Se Jesus purificou os pecados de todos os seres humanos deveriam ser salvos, porque não teria pelo que mais eles pagarem, porque se Jesus já pagou. A não ser que o Roberto defenda que o sangue de Cristo ele paga até uma certa parte, que depois dessa certa parte ele não paga mais. E o pecado de não crer, Jesus também não pagou. Aí nós vamos entrar em outro ponto, entendeu? Mas acho que basicamente é isso aí, tá bom? Ok, muito bem. Então vamos agora para a pergunta do irmão Beto aqui do segundo bloco. Eu vou estar agora, irmão Beto, então, colocando aqui o tempo para que você possa realizar a sua pergunta, lembrando que a pergunta é de 2 minutos. Deixa eu compartilhar aqui. Beto, pode iniciar a pergunta. Está no mudo. Tá, ok. Então, eu vou fazer uma pergunta ao senhor André, baseado em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, verso 18, que diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Agora a pergunta é, esse foi o texto que eu li, o versículo. Se a ofensa veio sobre todos, então a graça veio sobre todos também? Se está dizendo claramente aqui que tanto a ofensa veio sobre todos e a graça também veio sobre todos os homens. Se a graça veio sobre todos os homens, a pergunta é essa. Então, como que ele diz que só apenas que a graça é para alguns? Que a graça apenas veio para salvar alguns, né? Os eleitos. Mas aqui está falando claramente o seguinte, que como a ofensa veio para todos os homens, a graça também veio sobre todos os homens. Aí a pergunta é essa, né? Eu repito a pergunta, né? Se a ofensa veio por todos os homens, e a graça está dizendo aqui que é por todos os homens, por que que você está indo contra esse versículo da Bíblia dizendo que veio apenas para alguns? Essa é a pergunta. Pode iniciar, André. Isso. A pergunta do Beto é referente à graça, né? Ok. Se hoje Satanás ainda vive e opera suas maldades, é pelo quê? Por misericórdia. É graça. Se o homem mau, o iníquo, o profano, o réprobo, ele ainda vive, é pelo quê? É por graça. É exatamente disso que esse versículo está falando. É exatamente disso. Vou ler, tá? Portanto, assim como pela transgressão de um
veio o juízo para todos, esse é o ponto, veio o juízo para todos, sobre todos os homens, para condenação, assim também pela justiça de um veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Essa graça, eu vou entrar lá na vontade salvífica universal. Essa graça está disponível para todos. Todos têm a capacidade de se achegar a Cristo, têm o poder de se achegar a Cristo. Mas isso não significa que essa potência pode se transformar em ato. E aí, olha que engraçado, o Beto ele leu o versículo 18, mas o versículo 19 ele esqueceu. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores? Uai, como assim? Pela desobediência de um homem só, não foi feito todos pecadores? Por que ele está falando muitos aqui? Né? Assim, pela desobediência de muitos, ou assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Nossa, isso daqui agora complicou, hein? Porque Paulo aqui ele usa aqui atrás que todos receberam justiça, né? Todos poderão se achegar na justiça para a vida. Só que no próximo versículo ele fala que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Será que são muitos foram feitos pecadores ou são todos foram feitos pecadores? Será que Paulo... O que é que Paulo está fazendo nesse texto aqui? A pergunta que fica. Se muitos foram feitos pecadores, então, na verdade, não são todos? Uai, tem uma coisa estranha, não tem, Roberto, aí? É um negócio meio estranho. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Oxe, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Opa, então aqui, o que está me parecendo é que esse versículo responde aqui. Certo? Olha como é engraçado. No versículo 19, o irmão Beto vai falar que não são muitos, mas é todos. Mas quando eu dizer aqui que todos não são todos, são muitos, o irmão Beto vai falar que eu estou errado. Não, calvinismo, isso. Pelo amor de Deus, é simples, é só ler o texto. No versículo 18 fala que são todos, e no versículo 19 fala que são muitos. E aí? Eu gostaria até de deixar isso daí para o irmão Beto, porque até eu fiquei confuso agora. E agora? São muitos ou são todos? Muitos foram feitos pecadores? Ou são todos que foram feitos pecadores? A depravação total fica onde aí? Tá bom? Bom, é aí que eu vou deixar. Tá bom? Ok, muito bem. Agora vamos para a réplica do nosso querido irmão Beto. Réplica de 3 minutos. Beto, pode iniciar. Mas assim, não tem outra coisa para fazer a não ser rir, né? Porque, assim, ele está mais perdido do que cego em tiroteio, né? Na hora de argumentar, né? Ele não tem argumento, aí faz perguntas, e na hora de tréplica, né? Ele faz pergunta, na hora da pergunta ele faz tréplica, ou seja, está mais perdido do que cego em tiroteio. Mas vamos lá. Eu entendo, né, que a doutrina calvinista ela é realmente bem confusa, né? Ela causa esse tipo de confusão na mente das pessoas. Mas olha só que coisa interessante. A fala dele ele diz que Satanás opera as obras e é por graça. Ele diz que Deus concedeu graça, ou seja, a Satanás, que o texto que nós acabamos de ler, irmãos, aqui, né? Está falando de Satanás, dizendo que Deus concedeu graça para Satanás, para o diabo, para ele fazer as obras. Pelo amor de Deus, de onde que ele tirou isso? Que exegese assim, contrária. Por quê? Primeiro, a palavra Satanás não aparece ali. E outra, a salvação não é para os anjos. A gente temos que entender que Deus não tomou a descendência dos anjos, ele quis tomar, foi a descendência de Abraão para poder trazer o Cristo. Então, ou seja, salvação não é oferecido para anjos. Então, graça jamais Satanás está fazendo as obras deles, as maldades dele, por causa da graça de Deus. A graça de Deus não atingiu, ou não chegou a Satanás, pelo amor de Deus. E o texto aqui não fala nada de Satanás. Tem nada a ver com Satanás. Aqui está falando, ou seja, das obras do homem, do pecado,
né, que veio por um homem só, no caso por Adão. Aqui está falando do pecado da desobediência de Adão, que foi justamente transmitida para a humanidade. Por uma ofensa só veio o pecado sobre todos os homens e a morte passou a todos os homens. E quando ele fala muitas das vezes de muitos, que muitos foi feito pecadores por causa da transgressão de um, ali está se referindo porque, segundo a Bíblia Sagrada fala, né, que até mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão, só por causa que ele era a semelhança de Adão, né, a morte também passou a eles. Até mesmo aqueles que não pecaram. Entendeu? Quem são esses que não pecaram? Ou seja, as criancinhas no ventre, os abortos, né? Que nunca cometeu nada de mal, nunca fez mal nenhum para ninguém. E muitas das vezes, e elas morreram também, o pecado passou para elas, atingiu elas. Por quê? Por causa da transgressão de Adão. Ok, finalizado então os 3 minutos do Beto. Agora estamos indo para o terceiro bloco deste debate, referente à expiação limitada ou ilimitada. E vamos iniciar agora com a pergunta de 2 minutos para o nosso irmão André. Aqui não está aparecendo eu na tela lá. Espera aí que eu já vou colocar aqui, só um instante. Ah, tá. Isso. O que eu percebo é que eu não sei, né? Pelo que eu já converso com o irmão Marcelo, vocês dizem que não são da linhagem arminiana, não são da linhagem calvinista ou de qualquer outra linhagem, né? Mas o que eu percebo é que quem tem uma tendência ao arminianismo, eles são difíceis de interpretar as coisas, né? Mas, mais uma vez, eu sei que vai ficar chato, mas eu preciso de uma resposta do Roberto, ele não respondeu. Jesus, eficazmente, ele paga pelos pecados até dos réprobos. Se Jesus, ele quando morre, ele paga pelos pecados até dos iníquos, ele pagou pelo pecado das pessoas que estavam no inferno antes da morte dele? Antes de Jesus morrer, oficialmente na cruz do Calvário, já existiam pessoas que estavam no inferno, né? Eu vou falar essa palavra que é o que todo mundo entende, não adianta entrar nos termos técnicos de todos os infernos, mas no inferno, Jesus paga pelos pecados dessas pessoas também, quando ele morre, e aí ele faz o quê? Ele vai e retira essas pessoas de lá? Como que é? Eu gostaria de entender. Ok, muito bem. Eu acho que o Beto entendeu a pergunta. Agora vamos colocar aqui 5 minutos para a resposta do Beto. Beto, pode iniciar com a sua resposta. Então, é algo tão simples de ser entendido, né? Porque isso daí, minha gente, é o ABC da fé cristã, é o evangelho. Trata da soteriologia, da salvação, né? Mas, ou seja, tem aquelas pessoas que gostam de complicar. Mas vamos lá. Eu vou citar Hebreus 2, versículo 9, onde diz: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E aí, agora, aqui usa a expressão todos, dizendo que ele provou a morte por todos, conforme está justamente registrado no tópico de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, que ele sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Essa é a nossa crença. Isso eu já respondi desde o início, né? Desde o início eu já respondi, dizendo que a nossa crença é que Jesus morre por toda a humanidade. Ele paga a culpa, ele sofre no lugar de todo homem, de todo pecador. Inclusive lá em Isaías 53 fala claramente que todos nós andávamos desgarrados, todos nós andávamos desviados.
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha só, ele não diz a iniquidade apenas do seu povo, a iniquidade apenas dos eleitos, a iniquidade apenas dos justos. Não, ele diz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, dando a entender que ele sim pagou o preço, morreu por toda a humanidade. Mas a culpa do homem não ser salvo, de toda a humanidade não ser salva, não é de Deus. Por quê? Porque Deus, ao contrário dele, que ele falou aqui numa das falas dele, dizendo que Deus não quer salvar todos, a Bíblia diz que sim, que é desejo de Deus salvar todos os homens e que todo homem chegue ao conhecimento pleno da verdade. Esse é o desejo de Deus, né? Então, é do desejo de Deus, sim, salvar toda a humanidade, mas tem aqueles que não vão ser salvos. Mas não é porque Deus não queira salvá-los, é porque eles não aceitaram. Não aceitaram o perdão, não aceitaram a graça, não aceitaram a salvação. Meu Deus, o que é tão difícil de entender isso? Eles não aceitaram. Eles disseram não para a salvação, eles disseram não para Cristo, eles disseram não para a santificação, eles disseram não para a fé, não para a obra redentora de Cristo. Foi o que aconteceu com o próprio povo de Israel. Quando Jesus estava na cruz do Calvário lá, as pessoas passavam, a Bíblia diz que as pessoas passavam meneando a cabeça. O que é menear a cabeça? É balançar, dizer que não, é sinal de rejeição, é sinal de recusa. Eles estavam meneando a cabeça, querem dizer, ou seja, não aceito esse sacrifício, eu não aceito, eles rejeitam. Então, se eles rejeitou, como que podem ser salvos? A salvação é oferecida a eles. Jesus estava ao alcance deles. Mas eles não aceitaram, disseram não para o chamado do Senhor. Inclusive, está escrito na Bíblia Sagrada. Né? Eu lhe pergunto, se o evangelho é o evangelho da salvação, é a mensagem do reino, é as boas novas do reino para a salvação, né? Aí, ou seja, se o evangelho é o evangelho da salvação, e Jesus mandou pregar o evangelho a todos os homens, a toda a humanidade, a toda criatura. Ele não mandou pregar só para os que iriam se salvar. Aí eu lhe pergunto, se você vai pregar o evangelho da salvação a todos os homens, a toda a humanidade, agora, como? Eu lhe pergunto, e toda a humanidade, Jesus não morreu para salvar eles, Jesus não quer salvar eles, Jesus não amou eles para salvar eles? Como que um calvinista pode pregar um evangelho sincero e chegar para um pecador e dizer assim, olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Sendo que essa mensagem é mentira para o calvinista, porque o calvinista diz que Jesus não morreu por todos. Como que ele sabe que ele morreu por aquela pessoa? Como que ele sabe que Jesus quer salvar aquela pessoa? E se Jesus quer condenar ela? E se Jesus, ou seja, se aquela pessoa já nasceu condenada ao inferno, como prega a cartilha calvinista? Então, observe que o evangelho desonesto com as pessoas, com a população. Vamos lá, então, meu querido irmão André, pode iniciar. Isso. Ó, mais uma vez, sei que vai ficar chato, mas é porque o ponto aí ainda não foi respondido da primeira pergunta. Mas tudo bem, né? Se Jesus pagou a dívida de todos, pelo que eles vão ser condenados. Mas tudo bem. O irmão Beto, ele falou, Deus tem vontade de salvar, ele quer entrar em vontade salvífica universal, tudo bem, a gente entra, não tem problema. Existem, dentro da teologia calvinista, não só calvinista, da teologia arminiana também. Não sei se os irmãos têm conhecimento, e da teologia molinista, agostiniana. Bom, Deus, quando ele diz que quer salvar a todos, ele realmente quer. Só que ele quer como uma vontade de preceito. Essa vontade é só parar para pensar. Se fosse uma vontade do Deus propriamente disposto, se fosse uma vontade de beneplácito, né, como assim nós dizemos, quem poderia resistir a Deus?
Quem é que poderia resistir ao seu chamado? Ah, mas o livre-arbítrio do homem. O que é o livre-arbítrio do homem perto de Deus? Nada. Certo ou não? A não ser que nós endeusemos demais, né? Como os pelagianos fizeram, os semi-pelagianos fizeram, e nós dissermos que uma das coisas intocáveis por Deus é o livre-arbítrio, como os arminianos molinistas defendem, né? Mas o ponto é, Deus, ele quer realmente salvar todos. Deus, ele quer que todos se arrependam, só que apenas como uma vontade de preceito. Da mesma forma que ele quer que todos os homens obedeçam os mandamentos. Só que todas as vezes que o homem desobedece os mandamentos, é por quê? Porque essa vontade de Deus ela pode ser frustrada. Aí eu vou dar um exemplo claro aqui. Deus, ele queria que Abraão matasse Isaac. Só que quando chega no momento de matar, ele revela a sua vontade absoluta, que é a sua vontade de beneplácito. A sua vontade de preceito, ela pode ser desobedecida, e muitas das vezes ela é desobedecida. É o que acontece. Eu quero que muitos se salvem, isso não é mentira. Quando nós pregamos, e mais uma resposta, quando nós pregamos o evangelho, nós que nos dissemos calvinistas, nós pregamos o evangelho a todos porque nós não sabemos quem são os eleitos. E a mensagem é clara: ide e pregai o evangelho, porque Deus sabe quem são, mas eu não sei. Ok, muito bem, tempo encerrado. Beto pode iniciar a sua pergunta. Tá certo, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta baseado no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 6. Todos concordam que ou seja, uma passagem messiânica, referente ao Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos lá. Isaías 53, versículo 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A pergunta é a seguinte: este versículo, né, fala que o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos. Né? Se todos aqui são apenas os eleitos, como o senhor André alega, aí eu lhe pergunto então se Deus fez só cair sobre ele a iniquidade de todos, aliás, desses eleitos, né? Então, entende-se o seguinte, que as outras pessoas que não eram eleitas, né, ou que não eram os escolhidos, então eles não tinham pecados, ou então não tinham se desviados dos seus maus caminhos, porque diz que só todos nós desviávamos para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas esses todos não são toda a humanidade. Então, se não é toda a humanidade, então eu lhe pergunto, quem são esses todos aqui que está se referindo a esse versículo? Quem são esses todos? Né? Se esses todos aqui são, ou seja, só os eleitos, então significa que a humanidade não estava desviada, somente os eleitos estavam desviados? Ok, muito bem, tempo encerrado. Então agora vamos estar compartilhando o tempo aqui do André para que ele possa dar a sua resposta. André, pode iniciar. Isso, vamos lá. Mais uma vez. Quando falamos de depravação total, todos os homens estão caídos. Isso eu já falei e vou repetir. Só que quando Isaías escreve, ele escreve para quem? Quando Isaías ele diz sobre nós somos o povo eleito, nós somos a nação de Deus, nós somos isso, ele está falando do mundo todo? Meu Deus do céu, nossa, isso é coisa básica. Isso que é coisa de, meu Deus do céu, é só ler. Para quem que o texto está se referindo? Vamos lá. Porém, vamos lá. Certamente, versículo 4. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo,
nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviados. Nós temos, nós temos nos afastado. Meu Deus do céu. Nós temos nos afastados, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. É muito simples. Eu não sei nem mais o que responder sobre isso aqui. Meu Deus do céu. É, porque isso aqui é muito. Bom, não tem nem o que eu falar. O texto mesmo já se explica, né? E, bom, acho que é isso. Sinceramente. Essa foi, essa foi para acabar comigo. Tá bom? E agora vamos para a réplica do Beto, de 3 minutos. Beto pode iniciar a réplica. Realmente, né? Não tem mesmo o que dizer, porque o texto é claro. Se diz claramente, ele mesmo se perdeu com a própria boca, com a própria língua, além do próprio texto. Porque a Bíblia, ela se explica a si mesma. Ele diz, todos nós andávamos desviados para o seu próprio caminho. Ora, se disser que todos nós se refere apenas aos eleitos, então significa que a humanidade não estava desviada, andando para o seu próprio caminho. É lógico. Só é usar os dois neurônios, usar a lógica. Então significa, se toda a humanidade estava desviada, como ele mesmo falou na depravação total, toda a humanidade estava justamente desviada de Deus, indo para longe, distante de Deus. Aí eu lhe pergunto, pelo amor de Deus, como que esse texto não é um claro testemunho de que, ou seja, Jesus Cristo, ele padeceu na cruz do Calvário por toda a humanidade, por todos os homens. Só na cabeça dos calvinistas. Mas vamos lá. Temos mais alguns textos. 1 João, capítulo 2, versículo 2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ora, esses nossos pecados, vamos dizer que seja dos eleitos, dos cristãos. Ele diz, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha aí, fechou. Quem é esse de todo mundo? Porque se for os eleitos, não faz sentido. Porque ele já disse aqui no versículo anterior que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que nosso pecado? O pecado dos crentes. E diz, e por todo o mundo também, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Mas vamos continuar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. Pedro disse, olha só, e negarão o Senhor que os resgatou. E houve também entre os falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, inclusive essa teologia aí é um falso doutor pregando, né, no caso que esse falso doutor, estou me referindo ao Calvino, tá? Que foi justamente, o pai dos calvinistas, né? Então, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então, segundo Pedro 2:1. Agora, aqui fala claramente que até mesmo os falsos doutores, os falsos profetas que pregariam heresias e que, ou seja, trariam sobre si mesmo repentina perdição e condenação, está escrito que foram resgatados pelo Senhor. Ou seja, como foram resgatados? Se o sangue de Cristo não alcança eles, somente os eleitos, como você mesmo falou, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar, né? Mais versículos da Bíblia, comprobatórios sobre a doutrina, né? João 3... Beto, tempo encerrado. André, pode iniciar. Isso, eu percebi que o irmão Beto, ele é ressentido com os calvinistas, né? Ele até achou Calvino dentro da Bíblia. Oh, meu Deus do céu. Ô, irmão Beto, a doutrina calvinista, ela não nasce com Calvino, tá? Só para o irmão saber. Eu não vou dar o caminho das pedras, porque eu vou deixar o irmão pesquisar. Mas ela não nasce com Calvino, não.
Caguana só leva o nome, porque quem sistematiza isso é ele. Mas se o irmão buscar mais à frente, aí eu não vai perceber. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: eu gostaria que o irmão abrisse Isaías, versículo 46, capítulo 46, versículo 10. Fala assim, ó: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Glória a Deus. Mas quando nós vamos lá para 1 Timóteo 2, versículo 4, fala assim, ó, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como que o irmão concilia esses dois versículos aí? Que o propósito de Deus permanecerá em pé e ele vai fazer tudo o que agrada a ele. E lá no 1 Timóteo 2 fala que o desejo dele é salvar todos. Só que no final da vida nem todos são salvos. Será que a Bíblia está errada? Porque se ela está falando que o desejo de Deus é salvar todos, e lá em cima ele fala que ele faz tudo exatamente, o propósito dele vai permanecer de pé, como que funciona isso? Será que Deus ele é fraco, ele não conseguiu sustentar a todos? E o versículo de Isaías 46 estava falando de outra coisa? Muito bem. Então vamos agora colocar aqui o nosso irmão Beto e adicionar o tempo de 5 minutos para que ele possa dar a devida resposta. Beto, pode iniciar. Então, primeiro que eu bem sei, né, que a doutrina calvinista clássica, ela não começa em Calvino, mas ele praticamente é o que mais, ou seja, o mais famoso, né, inclusive os que professam essa crença, né, levam o nome dele, ou nomes derivados a ele, porque ele é geralmente retratado como sendo o que mais influenciou a respeito dessa crença famigerada. Mas a respeito da sua... eu não encontrei Calvino na Bíblia, não, tá? Eu não encontrei Calvino na Bíblia. Eu apenas disse o seguinte, que essas falsas heresias, esses falsos doutores que introduzirão heresias de perdição, né, tem a ver com a doutrina calvinista, sim. Por que eu digo isso? Porque é uma heresia de perdição. E eu acredito, talvez você não acredite, mas eu acredito que Deus sabe o futuro. E que Deus já estava prevendo o que iria acontecer antes de acontecer as coisas, né? Então, ou seja, Jesus já havia profetizado a respeito de falsos profetas, de falsos cristos que surgiriam. Então, se for dessa forma, então eu posso dizer que o Henrique Cristo tem na Bíblia, né? Porque Jesus fala de falsos Cristos, e o Henrique Cristo é uma pessoa que se diz Cristo, e na verdade é o falso Cristo, né? Mas Jesus já havia profetizado que esse tipo de coisa iria surgir. Da mesma forma também com a questão da doutrina calvinista, esse tipo de doutrina falsa e de confusão no meio do povo de Deus iria surgir. Agora, sobre a questão da pergunta, isso aí é tão inocente para uma pessoa que não entende de Bíblia e nem consegue fazer uma boa exegese do texto. Por quê? Isso é fácil de ser entendido. Vamos entender. Deus, ele tem a vontade decretiva e tem a vontade permissiva. Isso está na Bíblia. A vontade decretiva de Deus, ela é imutável. Ninguém pode modificar a vontade decretiva de Deus, porque é decreto. Você entendeu? Vontade decretiva, né? Mas existe também a vontade permissiva. Essa vontade permissiva pode ser alterada de acordo com o proceder e agir humano. Por exemplo, está escrito lá na Bíblia, lá em Jonas, né, que Deus mandou Jonas pregar a destruição daquela cidade de Nínive. E o que aconteceu? Jonas pregou que a cidade haveria de ser destruída. Mas não, Deus não destruiu. Por quê? Porque ali era a vontade permissiva. Deus age de acordo com o proceder humano. Como o homem se arrependeu do seu pecado, como o homem se converteu dos seus maus caminhos, Deus não trouxe mais a destruição sobre aquela cidade. O próprio Deus fala isso nas Escrituras, né?
O próprio Deus fala isso, que se ele tiver de abençoar uma cidade e aquela cidade se rebelar contra ele, ele não vai trazer mais a bênção que prometeu trazer. Da mesma forma, se ele tiver de destruir ou punir ou enviar juízo sobre aquela cidade, e aquela cidade se converter dos seus maus caminhos, Deus não vai trazer mais a destruição sobre aquela cidade. Da mesma forma é a questão da salvação. É a mesma forma a questão da salvação. Deus, ele quer salvar a todos. Mesmo que todos, está escrito que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, debaixo da ira, para com todos usar de misericórdia. Está escrito na Bíblia isso. Não é eu que estou dizendo. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Né? Agora, isso era a vontade decretiva de Deus, que todos continuassem no pecado? É vontade decretiva de Deus que todos encerrar todos debaixo do pecado, todos continuar ali no pecado? Não. É vontade permissiva. Porque ele quer tirar do pecado as pessoas. Mas quem que ele pode tirar do pecado? Todos que se achegam a ele pela fé e pela graça. Todos. Todos. Se todo mundo se converter e aceitar a salvação, Deus tem, ou seja, salvação para dar para todos eles. Mas, infelizmente, nem todos vão. Sabe por quê? Nem todos vão aceitar isso aí? Porque a Escritura afirma claramente, nas Sagradas Escrituras, que a salvação ela pode ser rejeitada. Ok. Tempo encerrado. Vamos, então, agora para a réplica do nosso querido irmão André. Deixa eu só adicionar o tempo da réplica, que é de 3 minutos. André, pode começar. Irmão Beto, o irmão falou exatamente como um calvinista clássico fala. Exatamente isso. A vontade permissiva de Deus não é uma vontade ociosa, né? Vou permitir e vamos ver o que acontece, né? Não é isso. Eu acredito que o irmão também não acredita dessa forma. Não, Deus seria um espectador na linha do tempo, esperando ver o que acontece com o cara. O cabra vai decidir lá e Deus vai falar: ah, não, eu vou esperar para ver o que eu vou fazer. Eu acredito que não seja assim. E realmente existem duas vontades. Não que essa vontade, que Deus tenha duas vontades, ele é um doido que tem duas vontades. Não, mas dentro da teologia nós podemos dividir uma vontade de Deus em duas partes. Na vontade permissiva e na vontade de beneplácito, ou seja, a vontade de signo, de preceito que Deus quer que as coisas aconteçam, certo? Mas essa vontade ela pode ser frustrada, como nós vemos. Só que a vontade permissiva ou a vontade de signo, na verdade, ela revela a vontade de beneplácito que Deus realmente quer. E Deus quer que os homens que pecaram e permanecem no pecado, ele quer matar esses homens. Ele quer exercer justiça sobre esses homens. Certo? Deus fala que ele odeia o pecador iníquo, que não se arrepende. Mas, ao mesmo tempo que Deus quer, na visão do irmão, que Deus quer odiar esse cara, na verdade, Deus está odiando esse cara, ele quer salvar ele. Aí fica essa briga. E é por isso que nós, calvinistas clássicos, defendemos que Deus quer salvar a todos preceitualmente. E numa vontade de beneplácito, ele vai salvar apenas os eleitos. Certo? Aí vai se dar se a eleição é incondicional ou condicional. Mas não sei se esse é o foco do debate. Acho que nós já até fugimos, né? Porque ficou aquela minha pergunta: se Jesus pagou o pecado de todos, como que eles serão condenados? Ainda não foi respondido. Ah, vão ser condenados porque pecaram, escolheram pecar. Mas Jesus não pagou, né? Aí vão ficar nesse ciclo sem fim. Mas o ponto é, o irmão falou igualzinho, praticamente igual a um calvinista clássico. Realmente existem duas vontades. E a vontade que no final será revelada é a vontade de beneplácito. É a vontade que Deus sempre quis.
Que assim fosse. Ok, muito bem. Agora deixa eu ver aqui. Agora é o Beto quem vai realizar a sua pergunta para o nosso querido irmão André. Deixa eu adicionar aqui o tempo de 2 minutos para o Beto. E o Beto pode iniciar com a sua pergunta, Beto. Então, a minha pergunta é baseada em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, onde diz: pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Isto é, aí eu lhe pergunto, a pergunta é a seguinte, baseada nesse texto: quem são esses todos os homens? E por que ele é distinguido dos fiéis? Quem são os fiéis aqui e por que há essa distinção? Porque diz que Deus é o Salvador de todos os homens e depois ele diz principalmente dos fiéis. Quem seriam esses fiéis? Quem seriam esses todos os homens? Quem seriam esses fiéis? E por que há essa distinção? Essa é a pergunta, baseado em Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Ok, muito bem. Então agora vamos para o tempo do André para que ele possa estar respondendo essa pergunta. André, pode iniciar com a sua resposta. Isso, vamos lá. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente dos que crerem. A declaração que Jesus é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que crerem, pode parecer ensinar o universalismo. Doutrina que diz, no final, todos irão para o céu, independente de terem aceito Cristo ou não. O restante das Escrituras, no entanto, nega claramente a esta ideia. A palavra grega traduzida aqui como especialmente, presta bem atenção, hein, Beto? A palavra traduzida grega aqui como especialmente tem um sentido de especificamente. O que Paulo quis dizer não é que Jesus salva todos, ainda mais os crentes. Pelo contrário, Jesus é o salvador de todos, todos os que creem. Além disso, todos os homens retrata a abrangência internacional do evangelho. Portanto, Cristo é salvador de pessoas de toda raça e nação. Não sei se o Malberto percebeu, mas eu não sou de ficar respondendo, de ficar puxando assunto. Não, o irmão me perguntou isso, e é por isso que o irmão me perguntou isso, eu vou responder exatamente aquilo que o irmão me perguntou. Você pode ver que meu tempo até sobra. Tá bom? Então, só nessa leitura básica que eu fiz aqui, acredito que já respondeu. Ok, vamos agora para a réplica do irmão Beto. Irmão Beto, você tem 3 minutos iniciando. Assim, parece que não estão ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo. Vai Sim, lá. agora dá para ouvir. Então, a questão é o seguinte. O senhor André, ele não tem nem palavras para poder, ou seja, explicar a clareza do texto. Tanto é que ele trouxe aqui um artigo muito mal elaborado, né? Por certo, palavras de calvinista, com certeza interpretações de Calvino, tanto é que ele leu aí, né? Porque ele não tem uma opinião sobre o texto. Então, ele foi preciso pegar a opinião de outra pessoa, de outro texto, né? Com certeza aos óculos da teologia calvinista, né? Com certeza. E esse é o grande problema do engano e do grande engodo ao qual ele está embaralhado, né? Embaralhado nisso aí. Mas, ou seja, não deu resposta. Por quê? Se Deus é o salvador de todos os homens, como está dizendo aqui, e não apenas quer salvar, mas ele diz que é também o salvador de todos os homens, e principalmente dos fiéis, isso implica claramente, ou seja, na doutrina de que Cristo deu a sua vida por todos os homens, que ele é o salvador, porque Jesus é o salvador, né? Foi ele que veio para salvar, nesse sentido. Então, ou seja, isso é um tapa na doutrina calvinista, né? Claro, desmonta claramente. E, ou seja, todo mundo de casa já está percebendo, né,
ou seja, que essa doutrina está sendo totalmente reprovada e esmiuçada aqui através dos próprios textos bíblicos que estamos citando. E vamos citar mais alguns, inclusive. Olha só, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos calvinistas dizem que este amor é limitado somente aos eleitos, né? Agora eu lhe pergunto, então significa então que Deus odiou o mundo inteiro, né, e amou só os eleitos? Essa interpretação é a interpretação calvinista, né? Só que esse ódio à humanidade não está expresso no texto. Não está aqui. É uma inferência. Ou seja, que justamente os calvinistas querem colocar. Até porque o próprio Deus, está escrito na Bíblia, diz que ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, né, significa que ele é o mesmo Deus e que trata a todos igualmente. Como não ofereceria a salvação a todos de igual modo? Seria uma injustiça de Deus, né? Ou seja, podendo salvar a todos, e temos como salvar e providenciar a salvação a todos, ou seja, dizer que quer salvar, mas ao mesmo tempo não providenciou salvação para todos os homens, porque quis a seu bel prazer condená-los. Ok, tempo encerrado. Vamos agora para o último bloco desse debate, referente à expiação limitada ou ilimitada. Agora, quem inicia com a pergunta será o nosso irmão André. Vou estar aqui agora compartilhando 2 minutos do tempo para o nosso irmão André iniciar a sua pergunta. Irmão André, pode iniciar com a pergunta. Isso, eu só queria. Ô, irmão Beto, eu não peguei texto calvinista, não, tá? Peguei essa Bíblia aqui, ó. Agora o irmão foi contra ela e o irmão tá de parabéns, cadê, ó? Ó. Aê, Bíblia King James. Rapaz, o irmão Beto tá tomado, hein? Tá certo, ó. Refutado um comentarista da Bíblia King James. Comentário calvinista, né? Oi. Ah, tá. Ah, tá. Desculpa, irmão Beto. Ó, Comentário. agora é minha pergunta, né? Isso. Isso, essa Ó, pergunta. isso. Se Cristo morre por todos, como ficam os antigos que nunca tiveram acesso à revelação? E a segunda pergunta que eu vou colocar no meio aqui, porque já é sequência. Como Cristo pode morrer por todos, visto que ele, enquanto Deus, foi a causa da nossa eleição, juntamente com o Pai, com isso, prevendo quem creria ou não no Evangelho? Como pode morrer por todos, visto que o decreto de mandar a Cristo para a humanidade é após a previsão de fé? Não sei se o irmão entendeu. Se Cristo ele morre por todos, como pode ser isso? Como ele pode morrer por todos, visto que o decreto de mandar Cristo para a humanidade é após a previsão de fé? Essa é a pergunta que eu faço para o irmão, voltando para a expiação limitada. Ok, muito bem. Agora vou colocar o tempo do irmão Beto para ele responder essa pergunta. Irmão Beto, pode iniciar. Então, é simples essa resposta. É o que nós estamos batendo na tecla aqui várias vezes, mas é aquele negócio. Para certos calvinistas, parece que a gente tem que desenhar, né? E nem assim eles entendem. Mas vamos lá. Em 2 Pedro, capítulo 3, fala claramente o seguinte, que Deus, né, não tem por tardia a sua promessa, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, vamos aqui. Então, ou seja, segundo a própria Bíblia, diz claramente o seguinte, que o próprio Deus, ou seja, ele não é tardio para convosco, ele dá tempo
Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então ele está fornecendo tempo, ele não está sendo tardio, ele está dando tempo, porque ele não quer que ninguém se perca, mas senão que todos venham a arrepender-se. Então eu lhe pergunto, não, vou lhe dar a resposta. A sua pergunta foi o seguinte: se Deus previu que somente os que creem, os crentes, ou seja, vão ser salvos, por que ele oferece ainda a salvação a todos os homens? Ou seja, por que ele providenciou a salvação para todos os homens? Aqui está a resposta. Porque ele não quer condenar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito na Bíblia Sagrada que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, senão que ele se arrependa dos seus maus caminhos. Deus não quer. E ele oferece tempo, ele oferece chance e oferece oportunidades. Agora, você desperdiçar o tempo, jogar fora as chances e desprezar as oportunidades, como que você espera ser salvo? Então, é isso que Deus oferece à humanidade. Ele dá tempo, chances e oportunidades. Né? Mas o que acontece? Muitos jogam fora o tempo, não dão valor às chances e desperdiçam as oportunidades. A oportunidade de salvação. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, Deus, ele fala claramente o seguinte, que ele manda a todos os homens, através do apóstolo Paulo, ele diz, pregando o evangelho, ele diz, e agora ele manda que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Olha só, o mandado de Deus, quando o apóstolo Paulo prega, ele diz que todos os homens, em todos os lugares, isso significa também que está incluído o Brasil, está incluído todos nós, em todos os lugares, se arrependam. Existe um mandado de Deus, existe um apelo de Deus, existe um convite de Deus, e não apenas aos eleitos, mas a todos, porque Jesus disse, vinde a mim todos. Ele disse, vinde a mim os eleitos, vinde a mim apenas o justo. Ele disse, vinde a mim a todos que estás cansados, todos que estão oprimidos. Agora eu lhe pergunto, quem que está cansado e oprimido? Porventura não seria toda a humanidade com o fardo do pecado? Com o fardo da condenação? Então, se toda a humanidade está cansada do fardo do pecado, do fardo pesado, ou seja, da condenação, esse convite é para ela também. Inclusive, a própria Bíblia diz o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então, ou seja, é para todos aqueles que têm ouvidos, ou seja, que podem dar ouvidos para ouvir. Tanto é que tem um convite no Apocalipse falando claramente o seguinte, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha só, ele diz, quem quiser. Não é obrigado. É quem quiser. Tome de graça da água da vida. Não sou o que está dizendo, é o texto bíblico. Está na Bíblia. Apocalipse 22, versículo 17. Fala claramente. Então, ou seja, não tem como. A oferta de salvação é oferecida a todos porque Deus eficazmente quer salvar a todos, sim. Porém, ou seja, só é eficaz essa salvação, na vida daquele que aceita, na vida daquele que crê, na vida daquele que recebe, que abraça a salvação. Ok, muito bem. Agora vamos para a réplica. Vou colocar aqui o tempo de 3 minutos da réplica para o nosso querido irmão André. André, pode iniciar com a sua réplica. Isso, eu percebo que o irmão Beto, ele tá meio alterado, tá meio desequilibrado, não sei o que tá acontecendo, né? Nós somos da paz, nós somos o povo da paz, nós estamos aqui debatendo ideias, ninguém tá para afligir ninguém, e pode ter certeza que se o irmão tá querendo sair vitorioso, maravilha pro irmão. Eu em nenhum momento quero sair daqui vitorioso, ai como eu saí, olha como eu saí, não. Estou expondo minhas ideias aqui, e vai ter pessoas que vão concordar, vão ter pessoas que vão discordar, isso tudo bem.
E como eu falei, o irmão Beto, ele está saindo totalmente fora do tema. Em nenhum momento eu quero entrar em vontade, na verdade, sem querer entrar, eu entrei. Vontade salvífica universal, o irmão Beto já falou de livre-arbítrio, já falou de oferecer a salvação para todo ninguém. Está perguntando isso, irmão Beto. O irmão está totalmente fora do debate. Totalmente fora. Minha pergunta foi: como Cristo pode morrer? Como Cristo pode morrer, derramar sangue por aqueles que ele sempre soube que iria para o inferno? Como que Jesus ele morreria por pessoas que ele sempre soube que iria para o inferno? Essa foi a minha pergunta. A não ser que o irmão responda que ele não sabia. Pode ser uma resposta. O irmão está querendo desviar o foco, mas eu estou tentando me manter no foco aqui. É expiação limitada, não é vontade salvífica universal. Eu sei que é difícil se manter, tá? E para mostrar que é vontade salvífica, tchau, eu até confundi, que é expiação limitada, vamos lá. Eu sou, João 10, versículo 11 e o 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, versículo 13. E só mais um. O qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, versículo 25. E a minha pergunta é simples. Como Cristo pode morrer por aqueles que sempre soube que iria para o inferno? Essa foi a minha primeira pergunta, o irmão não respondeu. Porque na ideia do irmão, Jesus, mesmo sabendo que as pessoas iam para o inferno, ele derramou sangue, o sangue dele inocente por amor dessas pessoas. Ok, vamos lá então aqui. Deixa eu compartilhar aqui agora. Compartilhando então aqui. Oi, pode falar. Isso, deixa eu fazer a pergunta. Essa daqui é a última rodada ou falta mais uma ainda? Não, essa aqui é a última pergunta do quinto bloco. No caso, e aí já encerra já, né? Aí depois vai ter as considerações finais. Eu vou deixar 5 minutos para cada um fazer suas considerações finais. Ok. Tá bom. Fechado. Okay. Então, vamos lá aqui. Pegar agora aqui. 2 minutos. Beto, pode iniciar com a sua pergunta. Tá, eu vou perguntar aqui, e a minha pergunta é no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 42. João, capítulo 4, versículo 42 diz: E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, assim, nesse versículo que acabamos de ler aqui, segundo o testemunho daquela mulher samaritana, que ela deu ali, foi evangelizar para as pessoas, os próprios samaritanos vieram e disseram assim, agora nós temos crido que este é o Cristo, o Salvador do mundo. O interessante é que essa mulher mesmo, ela, na visão dela, no entendimento dela, a gente percebemos o seguinte, que essa pessoa, ela não acreditava que Jesus, ou seja, veio para salvar apenas os judeus. Porque segundo esse versículo aqui que nós acabamos de ler, ela diz que ele é o Salvador do mundo, né? Corroborando com o testemunho de João Batista, que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu lhe pergunto, você concorda com o testemunho dessa mulher que diz o seguinte, dessas mulheres, desse povo, né, no caso dos samaritanos, que deram testemunho dizendo que Cristo é o Salvador do mundo? Esse mundo aqui, o que seria? Os escolhidos, o mundo dos escolhidos? Mas onde teria isso na Bíblia? A expressão mundo dos escolhidos. Sendo que, na verdade, aqui fala que ele é o Salvador apenas do mundo, mas não fala, ou seja, que é do mundo dos escolhidos. Quem seria esse mundo aqui?
E você concorda com o testemunho dessa mulher ou você discorda? Essa é a pergunta. Ok, muito bem. Vamos agora, então, adicionar tempo de resposta de 5 minutos para o nosso irmão André. Irmão André, pode iniciar com a sua resposta. Isso, vamos lá. Quando existem vários textos que vai dizer mundo. Tem um texto em João também, se eu não me engano é João 3, alguma coisa assim, no versículo, eu posso pegar direitinho. Aqui fala que o mundo jaz do maligno. Se mundo ali for mundo, todas as pessoas, então eu sou do maligno? O irmão é do maligno? Outras pessoas são do maligno? Os crentes são do maligno? Não. É fácil fazer a distinção. Se Jesus, mais uma vez, expiação limitada, vontade salvífica universal, nós concordamos, só que aos nossos moldes. E quais são os nossos moldes? Que Jesus morre por todos suficientemente, não eficazmente, porque se fosse eficaz, todos seriam salvos. Então é suficientemente, tá? E na expiação, quando ele morre, sendo assim, ele morre pelos seus, né? Mais uma vez lá, ó, vou recapitular. Se mundo, todas as vezes que aparece na Bíblia, realmente quer significar cada pessoa, infelizmente nós temos uma contradição, porque a palavra, ao mesmo tempo que fala que é os textos que eu falei, e o irmão simplesmente passou por cima, né? No mesmo João, que o irmão leu, lá ele fala assim: ninguém tem maior amor do que esse de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Porque Deus, eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas, e assim por diante. Dou a vida pelas minhas ovelhas, né? Então, sendo assim, se mundo todas as vezes for cada indivíduo, quando João falou que o mundo jaz do maligno, pronto, todo mundo é do maligno. É muito simples isso de responder, certo? E quando vou responder aquela da vontade universal. Quando nós dizemos isso, a vontade de Deus, ela é realmente que todos os homens se arrependam. Só que a vontade de Deus também é fazer justiça ou não? Ou ele é um Deus que não deseja fazer justiça? Porque a palavra de Deus lá em Efésios, como eu li, ela fala que os filhos da ira são os filhos da ira. O que significa filho da ira? Nós éramos filhos da ira e agora fomos chamados para ser os filhos de Deus. O que significa isso? Né? Então, basicamente a resposta é essa, não tem muito o que responder. Se o irmão acreditar que todas as vezes que aparecer mundo é mundo todas as pessoas, então o mundo jaz do maligno, todas as pessoas estão do maligno. É isso. Ok, muito bem. Agora vamos adicionar a réplica para o Beto. Colocando aqui, então, agora 3 minutos, Beto, para a sua réplica, iniciando. Olha só, o interessante é que o senhor André, ele vai para contextos diferentes. O contexto de João, onde fala que o mundo todo jaz no maligno, não é o mesmo contexto que foi citado de João, do Evangelho no capítulo 4, do versículo a qual citamos. Porque essa passagem que ele citou está na epístola, não está no Evangelho. Né? Está na epístola do apóstolo João, não no Evangelho. Não é no mesmo contexto. Então, logo, ele está usando texto sem contexto para pretexto para a heresia. Né? Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte. Esse mundo aí que fala, já que ele citou aí, sobre o mundo todo jaz no maligno, ou jaz no poder do maligno, em outras traduções fala que jaz no poder do maligno, sim. Todo o mundo, toda a humanidade jazia no maligno. Estava no maligno, inclusive os eleitos, como vocês dizem. Foi Cristo que nos resgatou. Foi Cristo que nos tirou das mãos do inimigo, do diabo. Foi Cristo que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Mas antes nós estávamos, ou seja, presos neste mundo, seguindo justamente, ou seja, o Deus deste século, com D minúsculo, representando o diabo. Sim, João não está errado.
Ele diz: todo mundo está no maligno, só que ele faz uma diferença. Porque ele diz claramente, dizendo assim: filhinhos, sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então percebe a diferença? Então ele diz o seguinte: quem é esse todo mundo? Todas as pessoas do mundo estão no maligno, sim. Enquanto elas não se converterem a Jesus, enquanto elas não se entregarem a sua vida ao Senhor Jesus, continua sob o poder do maligno. Inclusive nós andávamos também assim. E agora nós não andamos mais, porque o próprio apóstolo João, pelo Espírito Santo, falou claramente: sabemos que nós somos de Deus. Por que nós somos de Deus? É porque nós nascemos de novo. Quando cremos, nascemos de Deus. Aquele que crê em Jesus, ele nasce de novo, tem uma nova vida em Cristo. Mas não é só nós, mas a todos aqueles também que creem no Evangelho e aceitarem a Cristo Jesus também poderão se salvar. Você entendeu? Poderão se salvar, sim, né? Inclusive, eu acredito que, ou seja, o próprio Deus, Deus nunca quis de si mesmo, nunca partiu de si mesmo jogar ninguém no fogo. Porque está escrito lá na palavra de Deus. Muito bem, Beto, tempo encerrado, Deus abençoe. Então, encerramos por aqui essa parte deste debate, referente à expiação limitada e ilimitada, e vamos para considerações finais. Nessas considerações finais, será feito agora pelo nosso querido irmão André, 5 minutos, e depois pelo nosso querido irmão Beto, 5 minutos. Então, André, já vou colocar aqui para você. Nas considerações finais, pode colocar agora réplica, tréplica, o que você quiser. Fica à vontade, deixa eu só colocar aqui o tempo para que você possa iniciar. Pode iniciar, então, com as suas considerações finais, André. Isso, vamos lá. Só para deixar claro aqui, o Beto, infelizmente, não respondeu como que isso se dá. Como que as pessoas vão ser condenadas se o pecado delas foi pago na cruz, né? Se eficazmente Jesus pagou o pecado delas, tá? A única explicação lógica para isso é sangue derramado em vão. Infelizmente, o sangue do nosso mestre foi derramado em vão. Em nenhum momento eu perguntei se a salvação era oferecida a todos. Em nenhum momento eu perguntei. E se eu tivesse perguntado, eu queria um texto apenas, um versículo apenas no Antigo Testamento que a salvação foi oferecida a todos. Que o ID foi anunciado a todos no Antigo Testamento. Não existe. Não existe. Ah, mas tem Jonas. Ah, mas tem isso. Mas... Não, ok. Povos isolados, ok. Mas eu quero um texto que pega a todos do Antigo Testamento. Não tem. Que manda pregar todos. Não existe. Nós falamos aqui de uma vontade de preceito e uma vontade de beneplácito. A vontade de preceito, ela pode ser desobedecida e é isso que infelizmente acontece, né? Quando Deus, só um minutinho, meu bem. Quando Deus fala que quer salvar a todos, isso claramente mostra uma vontade de preceito. Meu papai está na live, tá? Uma vontade de preceito. E o que acontece? Essa vontade ela pode ser desobedecida, como na maioria das vezes ela é, certo? Sendo desobedecida, nós partimos do ponto que Deus realmente não queria que aquilo se concretizasse, porque se quisesse, ninguém vai falar que é mais poderoso que Deus para poder falar assim, não, Senhor, se coloca no seu lugar que eu vou me colocar no meu e agora pronto. Não. Quando Deus realmente quer salvar, a pergunta que fica é: quem pode intentar negar a Deus? Aí tem duas respostas. Ou Deus não pode fazer o que realmente quer porque está condicionado a algo, ou na verdade existem dois seres que podem ser igualados, Deus e o homem. Então Deus quer fazer, mas o homem não quer, então beleza. Quando não quer, Deus não briga, né?
Ou será que Deus convence esse homem para fazer aquilo que ele quer? E que forma que é esse convencimento? Nós precisamos pensar, certo? E outro ponto, porque dizemos o contrário, né? Ah, tá. Nós em nenhum momento dizemos que Deus ele não tem o poder para salvar todas as pessoas. É claro que ele tem o poder, só que ele não quer. Porque se ele realmente quisesse, ele salvaria. Ah, não, mas é uma vontade permissiva. A vontade permissiva também é uma vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Se eu for pular aqui da minha casa lá embaixo e Deus permitir, Deus quis permitir ou ele não quis permitir? A permissão de Deus também é um decreto. Deus não quis impedir de eu pular. Então, quando ele não quer impedir, é porque ele também não quer. Ah, não, a vontade permissiva. Aí é o que eu falei lá no começo, é uma vontade ociosa para vocês. Deus vê o homem falando que vai pular e ele fala assim: faz o que você quiser, meu filho. Eu, nesse momento, lavo as minhas mãos porque eu não tenho parte nenhuma com isso. Nesse momento, você é o seu próprio Deus. Eu estou aqui olhando, mas eu não vou. É, é que eu preciso explicar isso. O Marcelo sabe o que eu vou falar. O mover primário sempre é de Deus, foi o que eu falei de Satanás. Quem é que sustenta Satanás com vida? É simples, gente. Satanás ele pode propriamente se sustentar com vida? Não, de maneira nenhuma. Como todas as outras coisas, Neemias 9,6 fala isso. Muito bem. E só para deixar mais uma vez claro, o irmão não respondeu a minha pergunta, tá? E a pergunta foi a seguinte: como Cristo pode morrer por aqueles que ele sempre soube que iria para o inferno? Jesus então morreu por uma pessoa que ele já sabia que ia para o inferno. Essa pergunta aí eu acredito que o irmão não vai conseguir responder se o irmão tiver com essa cabeça ainda que o irmão não quer aceitar, né? Que a morte de Cristo, ela é para os eleitos, para as ovelhas de Cristo. É isso aí, Deus abençoe, viu? Muito bem, irmão André, Deus abençoe. Agora eu vou passar 5 minutinhos também para o nosso querido irmão Beto. Eu achava que o debate ia ser mais profundo, mas assim essa pessoa era muito rasa. Assim, os irmãos podem perceber que faltou muito argumento dele, entendeu? Assim, é muito pouco conhecimento, né? Mas tudo bem. Vamos entender o seguinte. O Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo 3, no versículo 6, diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. Olha só, toda a carne verá a salvação de Deus. Ora, se todo mundo não vai se salvar, como nós sabemos que isso vai cair justamente na doutrina do universalismo, então qual a forma de interpretar esse versículo que diz que toda a carne verá a salvação de Deus? Será que não significa que a salvação de Deus está justamente estendida a todos os homens, que Deus fez provisão para salvar toda a carne? Sim, é isso mesmo. Tanto é que em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, sem exceção alguma. Então, ou seja, o apóstolo Paulo entendeu dessa mesma forma. Você entendeu? Então, assim, irmãos, não adianta vir com falácias, né? Já foi explicado. É porque para o senhor André, ninguém responde as perguntas. Eu respondo várias vezes, já respondi, mostrei vários versículos, vários textos, vários argumentos, e ainda continua dizendo, não respondeu, não respondeu, não respondeu. Infelizmente, por que ele diz que não respondeu? Porque, irmãos, entenda uma coisa, porque nunca ele vai se satisfazer com as respostas da Bíblia Sagrada. Porque eles preferiram abandonar a Bíblia Sagrada para ficar com filosofias humanas. Procuraram uma doutrina, uma teologia falsa da graça barata que faz cócegas, comichão nos ouvidos dele. Você entendeu? A doutrina de que, eu sou salvo, então agora nunca posso perder a minha salvação. Posso fazer o que eu quiser, não posso perder minha salvação. Ora, ou seja, então essa doutrina é muito fácil, né? Porque ela não exige nenhuma responsabilidade do homem
entendeu? Não exige nada do ser humano para que o ser humano possa, no caso, ou seja, fazer para agradar a Deus, né? Então, ou seja, é aquela doutrina da graça barata, né? É a teologia da graça barata. A respeito da salvação de Deus, nós vemos desde Gênesis o próprio Deus com o Espírito Santo contendendo com o ser humano para salvá-lo. Porque está escrito lá, dizendo claramente, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Olha só, dizendo, o próprio Deus diz que Deus contendeu com o Espírito Santo com o ser humano. E naquela época, é digno de nota que os homens viviam muitos anos sobre a Terra, porque existia uma longevidade. As pessoas viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos. Então, ou seja, o Espírito Santo, durante o tempo que o homem vivia, o Espírito Santo contendia com o homem. O homem chegou a contender com o Espírito Santo de Deus. Agora eu lhe pergunto, se está tudo decretado como eles falam, né? Por que Deus estava contendendo com o homem? Contendendo por quê? Se já está decretado lá, já está tudo determinado, vai acontecer daquele jeito, pronto. Por que ele não deixou as coisas acontecer a seu bel prazer? Irmãos, e outra coisa também, lá em Hebreus, no capítulo 3, fala claramente que o próprio Deus fala para o povo, dizendo o seguinte, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais fizeram no dia da provocação no deserto, depois de terem provado por 40 anos as minhas obras, pelo que eu não me agradei da maioria deles. Agora eu lhe pergunto, por que Deus não se agradou da maioria deles? Será que não foi justamente por eles terem provado as obras de Deus? Será que não foi justamente por eles terem visto os milagres de Deus, terem ouvido a voz de Deus, as pregações de Moisés, e mesmo assim eles endureceram o seu coração para não dar ouvidos à voz do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo estava enganando eles, tapeando eles, dizendo que vai salvar, sendo que na verdade não queria salvar? Pelo amor de Deus, irmãos, essa doutrina é diabólica. Então, fica aqui agora disponibilizado para aqueles que estarão assistindo este debate e deixará os seus comentários, não deixe de deixar, sempre para que a gente possa estar sempre acompanhando. Deus abençoe a todos mais uma vez e fiquem todos na santa paz de Deus.